Meus irmãos, por favor, abra sua Bíblia na primeira carta de Pedro. Nós vamos ler dos versículos 3 até o versículo 12, muito embora eu vou expor apenas a partir do versículo 6. Primeira de Pedro, capítulo 1, versículos 3 a 12, para então nós estudarmos a partir do versículo 6. Diz assim a palavra de Deus: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa salvação, da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas, indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. A eles foi revelado que não para si mesmo, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho, coisa essas que anjos anelam perscrutar. Vamos orar. Querido Deus, nós queremos louvar o teu santo nome, nós queremos agradecer a ti por tantas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. Agradecemos a Ti, ó Deus, por tantos irmãos e irmãs aqui na nossa igreja que já foram vacinados e assim se sentem mais seguros no meio dessa pandemia. Mas também agradecemos a Ti pelo privilégio que nós temos de abrir a Tua palavra e estudá-la para o nosso proveito, estudá-la para o desenvolvimento da nossa salvação. Nós louvamos a Ti por tudo isso, em nome do Senhor Jesus. Amém. Por volta do ano 28 depois de Cristo, um homem jovem e adulto sobe uma pequena montanha junto com seus companheiros, com o objetivo de ouvir Jesus falar. Jesus então se escora, provavelmente em um tronco de madeira, para falar, porque o seu discurso ia ser muito longo. Então, esse homem e seus amigos se sentam e prestam bastante atenção naquilo que Jesus iria falar. E bem no começo do seu discurso, Jesus fala algo que marcou esse jovem adulto profundamente. Ele disse: Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Exultai, porque é grande a vossa recompensa da parte de Deus. Certamente, essa declaração de Jesus nunca saiu da mente daquele seu jovem aprendiz. Sabemos disso porque 50 anos, mais ou menos 50 anos depois,
Esse homem fica sabendo, agora idoso, que os seus irmãos em Cristo estavam sofrendo perseguições por causa de Jesus. Estavam sendo atribulados, passando por enormes provações na região em que eles moravam. E ele então decide escrever uma carta para esses irmãos, ajudando eles a entenderem como é que eles, como cristãos, como servos de Jesus Cristo, como peregrinos neste mundo, deveriam se comportar, deveriam viver em um mundo que era hostil para eles. E então, ele começa a sua carta e ele começa a dizer para esses irmãos que, em primeiro lugar, eles deveriam se lembrar daquilo que eles são. Eles são novas criaturas. Eles são pessoas que foram regeneradas por causa da ressurreição de Jesus Cristo, e assim eles têm uma viva esperança de uma salvação futura. Mas nesse momento ele então se lembra das palavras que ele ouviu de Jesus 50 anos antes. E ele então usa a mesma palavra que Jesus usou para falar sobre o mesmo assunto que Jesus estava falando. Assim como Jesus disse: exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Agora, o apóstolo Pedro, como se ainda escutasse o som da voz de Cristo, reverbera aquilo que Jesus fala de forma tão precisa, quando diz: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, sejais contristados por várias provações. Esse versículo, meus irmãos, é Pedro então ecoando aquilo que ele aprendeu do próprio Jesus, da própria boca de Cristo. Ele está aqui falando para pessoas que estavam sofrendo. Ele está aqui falando para pessoas que estavam atribuladas, que estavam passando por momentos difíceis nas suas vidas. E ele quer ensiná-los a viver neste mundo marcado por sofrimento, neste mundo marcado por hostilidade. E depois de ensiná-los que eles deveriam entender quem eles são, agora Pedro vai ensiná-los que eles deveriam entender o que eles deveriam fazer no meio do sofrimento. Refletindo nas palavras de Cristo, sabendo ou já tendo dito para eles que eles eram bem-aventurados porque pertenciam a Cristo, Pedro agora fala da essência daquilo que eles deveriam fazer no meio do sofrimento. Eles deveriam exultar, eles deveriam se alegrar. Pedro então ensina-nos aqui, meus irmãos, que nós precisamos entender a essência de como viver neste mundo de sofrimento. Nós precisamos viver em exultação, precisamos nos alegrar por aquilo que nós já somos e já temos em Cristo Jesus. E a partir desse texto, então, eu gostaria de trabalhar esse texto com vocês através de 3 perguntas. A primeira delas é: para que exultar? Pedro aqui vai nos mostrar, meus irmãos, que exultar, que se alegrar na salvação no meio do sofrimento, tem um propósito. Isso gera um resultado muito importante na sua vida. Veja que no versículo 7, ele, depois de dizer então: nisso vocês exultam, embora vocês estejam passando por tristezas, por provações, ele diz: para quê? Então ele vai falar do objetivo. Qual é o objetivo? Qual é o resultado que se alegrar na salvação no meio do sofrimento produz? Ele então diz: para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, e aí mais para frente, redunde em louvor, glória e honra.
O que o apóstolo Pedro aqui está dizendo, meus irmãos, é a mesma coisa que Tiago diz no capítulo 1, versículo 3. Inclusive, ele utiliza aqui a mesma palavra. Essa expressão, uma vez confirmado o valor, toda essa expressão, na verdade, no texto grego, é uma palavra só, que é a palavra provação, a palavra provado. Então, Pedro aqui está falando a respeito de um teste. Não é tanto a confirmação, mas a avaliação. O foco, a ideia aqui de Pedro é falar do aspecto do sofrimento, que é o aspecto avaliador que o sofrimento nos traz para a nossa fé. Assim como Tiago lá vai dizer, tende por motivo de alegria o passardes por várias provações. A ideia aqui é a mesma, que nós precisamos nos alegrar, porque os sofrimentos, eles nos ajudam na avaliação da nossa fé. Os sofrimentos são meios para testar o caráter, o valor, a natureza da nossa fé. E é por isso que ele utiliza aqui a ilustração do ouro provado pelo fogo, quando ele diz: a nossa fé é muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo o ouro apurado pelo fogo. Então, o que testa o ouro? O que garante que o ouro é verdadeiro e que ali só tem pureza nele? Puro ouro. É através do fogo. Assim também ocorre com a nossa fé. A nossa fé, meus irmãos, ela é provada, ela é testada no meio do sofrimento. E o resultado do teste, como um professor que recolhe a prova e depois lhe entrega a nota, então o resultado, a confirmação, será dada na revelação de Jesus, quando ele fala aqui dessa revelação, dessa vinda, onde o Senhor Jesus Cristo se revelará no futuro para nós. Ele então diz aqui, que aqueles então que são provados, e que têm a sua fé aprovada no meio do sofrimento, eles receberão louvor, glória e honra na vinda de Cristo. E perceba, meus irmãos, que Pedro aqui utiliza 3 termos que são comumente utilizados para se referir ao que nós devemos fazer para Deus. Então, o único que é digno de louvor, de glória e de honra é Deus. Isso é o máximo de respeito e de admiração que você pode prestar a alguém. É louvar, é glorificar e honrar a Deus. E o texto aqui está dizendo que isso é algo que Jesus vai fazer por nós, por aqueles que têm a sua fé confirmada e testada no meio do sofrimento. O ensino então aqui é que quando nós somos provados, quando nós passamos pelo sofrimento, nós temos a nossa fé garantida, a nossa fé confirmada. E então, quando chegarmos naquele dia, nós receberemos de Cristo a máxima honra que Cristo pode dar para o seu povo. Ele mesmo vai nos exaltar, como as Escrituras dizem, que aqueles que se humilham hoje serão exaltados. Portanto, quando nós temos consciência de que nós receberemos uma salvação quando Cristo vier, de que nós seremos libertos deste mundo de sofrimento na vinda do Senhor Jesus Cristo, nós encontramos, meus irmãos, motivos suficientes para exultar, para se alegrar no meio do sofrimento. E assim, nós temos a nossa fé testada. Os sofrimentos servem para nos mostrar em quem de fato nós temos crido e se de fato nós temos crido. Irmãos, fé genuína, quando ela passa por grandes sofrimentos,
ela não apaga, ela não some, ela não naufraga, como Paulo diz na sua carta a Timóteo, que alguns naufragaram na fé, e de fato eles nunca foram dos nossos. A fé genuína, ela não naufraga, ela não desanima, ela não se vai. A fé genuína, no meio do sofrimento, ela é purificada, ela é testada e ela é confirmada. É no meio do sofrimento que nós podemos perceber o tipo de fé que nós temos. Deixa eu ler um pequeno texto aqui para vocês, e depois eu digo de quem é esse texto e quando ele foi escrito. O texto diz assim: Oi, meu querido irmão, oi, meu querido amigo e irmão, também estou na luta, e agora contra uma bactéria que contraí depois de uma cirurgia que fiz em março. Minha fé e esperança continua no Deus Criador de todas as coisas, no Deus que tudo pode. E essa frase, meus irmãos, Deus Criador de todas as coisas, no Deus que tudo pode, está tudo em caixa alta, porque a pessoa que escreveu queria demonstrar a força disso que ela está querendo falar. E ela então continua dizendo: estou internada há mais de 15 dias e tomando um novo antibiótico por mais 14 dias. Eu bem sei que tudo está no controle de Deus, novamente em caixa alta. Conto com as suas orações e você estará também nas minhas. Que Deus te abençoe. Meus irmãos, esse pequeno trecho foi escrito há 9 semanas atrás pela irmã Sueli, quando ela estava internada no hospital. Foi um dos seus, talvez o seu último comentário no Facebook. E ela, no meio de grandes sofrimentos, que talvez muitos de nós ainda não experimentamos, ou talvez sim, ela encontrou oportunidade de ali expressar em quem ela acredita, em quem ela crê. No Deus Criador de todas as coisas, no Deus que tudo pode. E ela diz que a minha fé continua nesse Deus. Nós precisamos aprender, meus irmãos, a praticar a nossa fé no meio do sofrimento, no meio do desconforto, porque é nesses momentos que nós podemos averiguar se de fato nós cremos, se de fato é em Cristo que nós cremos, se de fato nós temos um compromisso com Ele. É quando as coisas são difíceis. Lembram quando o Senhor Jesus Cristo contou a parábola do semeador? Lembram? É quando as coisas apertam, é quando o mundo parece mais encantador, é quando o mundo parece mais feio. São nesses momentos em que a nossa fé é de fato provada. É de fato nesses momentos que nós podemos perceber se aquilo que nós dizemos com a boca que cremos, de fato é verdade em nosso coração. Então eu lhe pergunto, como tem estado a prática da sua fé nesses dias? Será que nesses dias de grandes lutas que muitos de nós temos passado, você tem exultado simplesmente pelo fato de que você é crente, pelo fato de que você tem esperança, de que você é nova criatura e que diante de você no futuro tem uma salvação? Será que isso alegra seu coração de alguma forma? Será, meus irmãos, o que será que esses dias difíceis que nós todos temos passado demonstram sobre a sua fé? O que será que nós podemos, quais conclusões nós podemos chegar da nossa vida com Deus, da nossa caminhada com Deus, da nossa fé,
à luz do que tem acontecido conosco. Será que os sofrimentos que temos passado têm exibido a nossa fé ou não? Então, exultar na salvação, ele tem o propósito de exibir a nossa fé no meio do sofrimento. Segunda pergunta que eu quero responder aqui, através desse texto, é: como eu posso me alegrar, como eu e você podemos exultar na salvação? E a resposta para essa pergunta está a partir aqui do versículo 8, quando o apóstolo Pedro diz: a quem, não havendo visto, amais. Perceba que agora Pedro vai falar da nossa relação com Jesus. Esse a quem se refere a Jesus. Ele havia dito da revelação de Jesus Cristo, e então ele pega o gancho e diz: a quem vocês amam. Note que a nossa relação com Jesus, ela não é meramente futura. Nós sabemos que Jesus virá lá no futuro, mas a nossa relação com Ele não espera o futuro. Ela é uma relação presente. Nós já temos um relacionamento com Cristo agora. E ele então enfatiza aqui por duas vezes uma mesma ideia, quando ele diz: a quem, não havendo visto, amais, no qual não vendo agora, mas crendo exultais. Então perceba aqui a ênfase dele: não havendo visto, não vendo agora. E quando ele enfatiza isso, meus irmãos, ele está utilizando uma ideia muito presente, muito comum no Novo Testamento. Você deve se lembrar, um dos casos, de João capítulo 20 e 29, quando Tomé toca em Jesus e diz: Senhor meu e Deus meu. E Jesus então fala para ele: bem-aventurados os que não viram e creram. Então o Novo Testamento enfatiza bastante essa ideia de que a fé, ela é feita ela é necessária porque nós não vemos. A fé é aquilo que você tem em realidades que você não vê. Então, o que ele está querendo nos dizer aqui, meus irmãos, é que Jesus é esse que nós cremos sem ver. Literalmente falando, o que Pedro está dizendo aqui é o seguinte: a Jesus, que vocês, mesmo sem ver, creem, a eles vocês amam. O foco dele é falar do amor. Vocês amam a esse Jesus que vocês creem sem ver. O que ele então está querendo nos ensinar é que o amor a Cristo no presente é o elemento essencial que gera alegria na salvação. Se você quer exultar, se você quer sentir prazer em ser crente, se você quer se animar, se isso anima você, se isso traz alguma força para você, é porque você ama Jesus. O Senhor Jesus Cristo ensinou isso em João capítulo 14, inclusive eu preguei esse texto aqui. Lá o Senhor Jesus Cristo ensinou que um dos remédios que geram ânimo em nosso coração é amar a Deus e amar a Jesus Cristo. Assim a gente aprende, meus irmãos, que para que nós possamos permanecer alegres e exultantes na salvação, nós precisamos amar a Jesus. Se você não ama a Jesus, então você não se alegra em pertencer a Jesus. E deixa eu dizer a vocês, irmãos, que existem duas coisas que funcionam como verdadeiros raios-x das nossas almas. Ou seja, aquilo que nossas almas, aquilo que nós mais amamos, normalmente é identificado através de duas coisas. A primeira delas é a prosperidade. Quando você tem dinheiro, então o dinheiro, a prosperidade,
é um forte indicador dos seus deuses, dos seus grandes amores. Isso o Senhor Jesus Cristo ensinou, o livro de Provérbios fala sobre isso também. Mas aqui o apóstolo Pedro está enfatizando o outro extremo, que também revela muito de quais são os nossos amores, que é o sofrimento. Nós, meus irmãos, não gostamos de sofrer. Se você é uma pessoa normal, você não gosta de sofrer. Nós, seres humanos, lutamos para não sofrer. E então nós fazemos aquilo que for possível para não sofrer. E então, aquilo que você faz para que a sua vida seja boa, para que você não sofra, indica muito aquilo que você ama. Por exemplo, por que é que você, quando está com uma dor de cabeça, toma um remédio para a dor de cabeça para aliviar o sofrimento? É porque você se ama. Então note como o sofrimento ajuda você a identificar o seu amor. Aonde está o seu amor? Por que você sofre quando uma pessoa próxima a você sofre também, ou está passando por uma situação difícil? É porque você a ama. Então perceba que o sofrimento, ele também é um raio-x do amor. Ele é um raio-x daquilo que você valoriza. E, irmãos, nós vivemos em uma geração que não gosta de sofrer. É a geração mais frágil da história da humanidade. E quando eu falo geração, por favor, não entenda que eu estou falando da minha geração ou da geração dos meus filhos. Eu estou falando da geração de todos nós que estamos vivos. Nós somos de uma geração que não sabe lutar tanto, que não sabe batalhar tanto, porque as coisas são muito fáceis. O sofrimento nos dias de hoje, ele é muitas vezes opcional. Por exemplo, como eu já mencionei, se você sentir uma dor de cabeça, você tem um remédio que em poucos minutos passa a sua dor de cabeça. Se você sente calor quando vai dormir, muito provavelmente você aperta um botão e resolve o problema do seu calor. Você hoje em dia, se quiser viajar de uma cidade para outra, você pega um carro, você pega um ônibus, você pega um avião, e tudo muito confortável. Então, inclusive, se você é ordenado a ficar em casa por causa de uma pandemia, você tem muitas formas de amenizar o seu sofrimento. Existem os seriados, existe a Netflix, existe os videogames, existe, comida, o iFood, existe muitas coisas que existem nos dias de hoje para que você não sofra, para que a sua vida seja com o mínimo de sofrimento possível. E meus irmãos, no contexto, no bojo disso tudo, nós podemos incluir também a geração dos cultos de oração vazio, porque culto de oração é chato. Pastor, o que é isso? Você está dizendo que é chato? Não é animado não é divertido não. No culto de oração que a gente faz aqui toda quarta-feira, não tem banda, não tem comida, não tem aquilo que a gente considera bom para aliviar o nosso desconforto. É o contrário disso. A gente vai ter que passar pelo incômodo de ouvir os outros pedindo oração, de ouvir pedindo oração por doença, aquele é por doença, aquele é por doença, e isso não é divertido. Pastor, como é que você diz isso? Porque, meus irmãos, eu sou ser humano que nem vocês. Quando eu não era pastor, eu sei muito bem do desafio que era ir para o culto. Hoje, como pastor, eu sou obrigado, para o culto de oração. Mas quando eu não era pastor, eu sabia disso. Mas eu sei muito bem que é porque nós somos assim, frágeis. Não gostamos de desconforto. Não gostamos. E isso revela os nossos amores. Isso revela as nossas prioridades. Aquilo que nós mais valorizamos,
aquilo que nós mais amamos. Essa atitude, meus irmãos, de não gostar de sofrer, é um raio-x das nossas almas. É um teste que exibe, então, aquilo que nós amamos. Por exemplo, mais um exemplo, quando eu namorava a Sanábia, quando nós éramos apenas namorados, eu trabalhava numa livraria, e eu acordava todos os dias às 6 horas da manhã, e trabalhava nessa livraria, na alta estação, até às 6 horas da tarde. Depois eu pegava um ônibus, e pegar um ônibus em Fortaleza é terrível, mas eu pegava um ônibus e ia para um outro bairro, para a faculdade de administração, ficava na faculdade até mais ou menos umas 10 horas e então ia para casa. Quando eu chegava em casa, eu estava acabado, estava assim, só o resto. Mas você acha que eu ia dormir? Claro que não. Eu ia ligar para a Sanábia. E aí eu lembro muito bem, meus irmãos, que eu aqui com ela no telefone, e aí lá por um instante na conversa eu dizia assim: amor, você pode passar no caixa para pagar a sua conta e depois pegar o livro aqui? Ou seja, eu estava tão em sofrimento de sono, que eu estava falando com ela como se eu estivesse falando com um cliente, sonâmbulo. Mas eu não queria deixar de falar com ela. Por quê? Porque sofrimento nenhum é capaz de abafar aquilo que você gosta tanto, aquilo que você quer tanto. Se você está sofrendo, você corre atrás. Se você está sofrendo, você se apega com aquilo que você gosta. É aquilo que traz algum conforto, é aquilo que traz algum ânimo, é aquilo que traz uma certa esperança, uma certa força para seguir adiante. E por isso, é isso que eu quero dizer quando o sofrimento é um raio-x das nossas almas. Porque eu lhe pergunto, em que você se apega? O que você busca quando você está sofrendo? Quando você está passando por provações? É maratonas de séries, é comida, é bebida, amigos, curtição. O que é? O que é? O sofrimento revela aquilo que você ama. Por isso, nós precisamos, meus irmãos, no meio do sofrimento, amar a Jesus, se apegar e correr para Jesus, nos agarrarmos com Cristo, meus irmãos, porque é isso que expressa, é isso que vai nos fazer ter a exultação e a alegria que nós precisamos para passar por tudo isso. Sem amor por Cristo, sem ser por Cristo, o que te resta para encontrar forças no meio do sofrimento? Os remédios, os filmes, as séries, o iFood, sei lá. O que te resta se não for Jesus Cristo? Então, uma pergunta muito importante que nós precisamos fazer é: em quem nós temos nos agarrado para lidar com o sofrimento? Precisamos aprender, meus irmãos, a dizer: eu tenho Jesus comigo, e isso já é suficiente. No dia que você estiver passando por uma dificuldade grande, você parar e dizer: ok, mas eu já tenho Jesus comigo, e isso é suficiente. Isso me anima de alguma forma a continuar adiante. No dia que você estiver passando por um grave problema financeiro, você dizer: ok, mas eu já tenho Jesus comigo, isso é suficiente, e isso me anima para continuar seguindo em frente e lutando contra esse problema. No dia que você descobrir uma doença grave em você ou em alguém que você ama, você poder dizer: ok, mas eu já tenho Jesus, isso é suficiente, de alguma forma isso me fortalece, isso me anima, me alegra a continuar em frente. Se você perde e tem que enterrar alguém que você ama, você poder dizer: ok, eu já tenho Jesus comigo, isso é suficiente, e de alguma forma isso me anima a seguir em frente. Então, como exultar no meio do sofrimento? Amando a Jesus. E por fim, meus irmãos, por que exultar no meio do sofrimento? Nós já vimos aqui
o para quê. Nós exultamos no meio do sofrimento para exibir a nossa fé. Já vimos aqui o como exultar, é amando a Jesus, e agora, por que exultar? A partir do versículo 10 é que nós encontramos a resposta. Agora o apóstolo Pedro vai falar dessa salvação que ele tem falado até aqui, que ele já havia mencionado no versículo 5, depois ele menciona posteriormente no versículo 9, quando ele diz: obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Ou seja, se você ama a Jesus Cristo agora, no final você encontra o seu grande objetivo, que é a salvação da vossa alma. Mas então, ele vai falar a respeito dessa salvação. Veja que ele diz: foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram. É interessante isso, meus irmãos, porque Pedro já havia falado daquilo que virá depois, no nosso futuro, a revelação de Jesus, e ele agora vai falar daquilo que veio antes de nós, de revelações que foram dadas aos profetas antes de nós. E ele diz que essa salvação que nós hoje já desfrutamos, e que nós desfrutaremos também quando Jesus Cristo vier, essa salvação, ela foi profetizada no Antigo Testamento. É provável que aqui o apóstolo Pedro esteja se referindo aos grandes profetas da nação de Israel, como Isaías, como Jeremias e Daniel. Foram os grandes profetas que falaram dessa salvação futura, que falaram do Messias, do dia que o Messias viria a este mundo, e ele então começaria uma nova aliança, diferente daquela começada com Moisés, onde, quando o Messias começasse essa nova aliança, o pecado já não mais reinaria, o Espírito Santo seria distribuído para todos, a terra seria redimida e transformada, e então nós, enfim, seríamos libertos dos sofrimentos deste mundo e viveríamos para sempre no reino do Senhor Jesus Cristo. Era isso que eles profetizavam a respeito do Messias, a vinda do Messias. Só que aqui o apóstolo Pedro nos diz que havia certas coisas que eles falavam sobre isso, mas eles não entendiam. Ele continua dizendo que eles investigavam atentamente a ocasião ou circunstâncias. Ou seja, havia algo que eles não sabiam, que era o quando aquilo iria acontecer. Se você for no livro de Daniel, por exemplo, no capítulo 12, não só no capítulo 12, em outras partes do livro de Daniel, o profeta Daniel está sempre perguntando ali para o anjo: quando é que isso vai acontecer? Quando? Porque imagina Daniel exilado na Babilônia, sob governos infiéis, governos ímpios, sofrendo naquela terra, sofrendo perseguições, e ele então recebe a revelação de que um dia Deus viria para redimir o seu povo. É óbvio que ele quer saber quando isso vai acontecer. É óbvio, mas o texto diz, meus irmãos, que eles não sabiam. Eles não sabiam quando iria acontecer, quais eram as circunstâncias que aquilo tudo iria acontecer, quando é que o Messias viria, quem seria o Messias, eles também não sabiam. Só que o texto continua dizendo que eles receberam uma outra revelação também. Aqui na segunda metade do versículo 11, dizendo que eles eram indicados pelo Espírito de Cristo, o Espírito do Messias que neles estava, e eles então davam testemunho sobre sofrimentos referentes ao Messias, ao Cristo, e as glórias que os seguiriam. Veja, eles sabiam que o Messias iria vir, eles sabiam que o Messias iria sofrer. Cristo é o termo grego para Machia, em hebraico. Então eles sabiam que o Cristo viria,
sabiam que o Cristo iria morrer, mas que quando o Cristo morresse, seria iniciado uma era de glória, uma era muito superior àquela que eles viviam. Mas olha o que foi revelado a eles também no versículo 12. A eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vós outros é que eles ministravam essas coisas. Ou seja, foi dito para eles que essas coisas que eram reveladas para eles não iriam se cumprir na época deles. O livro de Daniel, mais uma vez, fala sobre isso. Em alguns momentos o anjo diz: ó Daniel, fica sabendo que isso daqui que eu estou lhe contando, você não vai ver o cumprimento disso. Não vai ser no tempo da sua vida. Então eles sabiam que eles não iriam desfrutar do privilégio de viver nessa era gloriosa da qual eles falavam, a menos que Deus os ressuscitasse lá no futuro. Então, meus irmãos, por que Pedro está falando isso? Pedro está dizendo isso para enfatizar que nós temos um privilégio que os profetas não tiveram. Você hoje sabe o nome do Messias. Você sabe qual é o nome do Messias? Qual é? Jesus. Você sabe qual é a cidade que o Messias cresceu? Ele é Jesus de Nazaré. Você sabe a cidade que ele morava quando ele era crescido? Ele era de Cafarnaum. Você sabe muito da história desse homem, porque existem 4 livros que falam muito sobre ele. Você sabe, inclusive, que ele foi crucificado pela mão dos romanos, entregue pelos judeus. E você sabe que no 3º dia, ele ressuscitou e apareceu para muitas testemunhas. E que então, mais ou menos 50 dias depois, ele foi assunto aos céus, de onde ele enviou o seu Espírito. E agora nós entramos nessa era gloriosa, na era do Espírito Santo, na nova aliança, e desfrutamos, meus irmãos, aquilo que os profetas tanto queriam desfrutar e não puderam. O privilégio de conhecermos o Messias, de vivermos com Ele, de termos Ele em nossas vidas, de podermos, quando falar com Deus, poder falar o nome de Jesus. Esse nome que está acima de todo nome, isso é um privilégio que você tem e que os profetas quiseram ter e não tiveram. Mas não só os profetas, viu? Olha só o final do versículo 12. Ele diz que nós recebemos o Evangelho de Jesus Cristo através dos apóstolos, coisas essas que anjos anelam perscrutar. Sabe o que é que ele está dizendo aqui? Essa palavra aqui traduzida por perscrutar, ela é uma palavra que também poderia ser traduzida por curiosidade. Os anjos são curiosos. É como se você estivesse na sua casa e então você escuta um barulho muito esquisito lá na rua e você fica curioso e você corre para ver. É a mesma ideia. Anela perscrutar é como se eles estivessem correndo para ver. E o que é isso, meus irmãos, que os anjos têm tanta curiosidade de saber? É aquilo que você sabe. E é aquilo que muitos sabem e não dão valor. Que é o privilégio de ter a sua vida transformada por Jesus Cristo. O privilégio de ser o objeto da salvação do próprio Deus. Deus não morreu por anjos. Deus não entregou sua vida por anjos. Mas Ele entregou a sua vida por nós. E os anjos devem então se perguntar: como deve ser? Como deve ser alguém que é alvo de tamanho amor de Deus? Como deve ser? É um enorme privilégio, meus irmãos. É um enorme privilégio. Deixa eu explicar um pouco para vocês como é isso que Pedro está falando.
Alguns dias atrás teve o casamento do Romildo, da Marília. Eu tive o privilégio de pregar e quando você está na frente, você consegue ver as reações das pessoas, né? E dá para perceber muito claramente, pessoal, a diferença de reações entre alguém que está num casamento e é solteiro ou não casado e alguém que está no casamento e é casado. São duas formas de lidar com o casamento. O solteiro, ou alguém que não é casado, quando ele vai para uma festa de casamento, ele está ali olhando um privilégio que ele não teve ainda. Um privilégio que ele provavelmente terá no futuro. E aí a pergunta que martela na cabeça dele é: como será? Será que é bom? Será que vai ser legal? Será que vai dar tudo certo? Quando vai ser? Com quem vai ser, se é solteiro? Então fica girando esse monte de perguntas que para muita gente, pessoal, são perguntas muito incômodas. Eu conheço pessoas que não gostam de ir para casamentos porque gera esse tipo de ansiedade, de dúvida se como é que vai ser ou se será. No próprio casamento do Romildo, uma moça chegou para mim e disse: o casamento para mim, meu coração fica muito acelerado porque eu fico pensando como é que vai ser. E é assim mesmo. Quando você não é casado, você não entende o privilégio que está acontecendo ali. Mas quando você é casado, você já sabe muito bem o que é que acontece ali e o que é que vai acontecer depois. Você já sabe o privilégio, porque aquilo é um privilégio que você já teve. E por isso, meus irmãos, é muito comum, pelo menos acontece comigo, ir para um casamento com a minha esposa. Quando eu ia para casamentos com a minha esposa, já faz um tempo que isso não acontece, eu sempre saía dos casamentos com a minha relação com ela muito mais fortalecida. Porque anima, porque é legal, você gera memórias, gera sentimentos, você lembra do seu compromisso, é legal, é uma outra experiência. Então, os profetas e os anjos são como solteiros num casamento. Eles desejam desfrutar de um privilégio que nós que somos da noiva de Cristo, que nós que somos da igreja, já sabemos como é. Nós já sabemos o que é sofrer nesse mundo difícil, mas com a garantia de que o Messias já veio, ele já ressuscitou dos mortos, e se ele ressuscitou dos mortos, ele voltará e nos ressuscitará também. Lembram da canção? Porque ele vive, posso crer no amanhã. Isso, meus irmãos, é um privilégio que anjos e profetas desejam ter e não têm. E é muito comum que quando nós passamos por momentos difíceis, a gente esqueça dos nossos privilégios, a gente esqueça daquilo que é bênção diante de nós. Eu lembro de uma vez que eu estava num culto de oração, numa igreja lá em Fortaleza, e um irmão, no culto de oração, contou para a gente que na vinda para o culto de oração, ele bateu o carro. E aí no que ele bateu o carro, não foi uma batida tão grave, mas machucou o carro, no que ele bateu o carro, ele desceu do carro e começou a juntar ali os curiosos, como sempre, né? E ele começou a reclamar, rapaz, essas coisas só acontecem comigo, como é que pode? Eu indo para o culto de oração, um negócio desse acontece comigo, rapaz. Meu Deus, olha o rapaz aí desatento, bem, eu não acredito nisso. Aí um pedestre que estava passando e parou para ver a situação, pegou e disse para ele: pelo menos você tem um carro para reclamar da batida. E eu que não tenho e estou andando a pé. E ele compartilhou conosco naquele dia, meus irmãos, do quanto aquele comentário do rapaz que ele nem sabe quem é, o quanto deixou ele envergonhado. Porque ele já tinha o privilégio de ter sido abençoado por Deus com um carro. E agora aquela bênção estava virando motivo de reclamação, de murmuração.
Então perceba como nós temos a tendência de esquecer o quão privilegiado nós somos no meio do sofrimento. Sofrer sendo um crente em Cristo é lembrar que nós somos crentes em Cristo e nós somos privilegiados por isso. Pedro aqui está nos chamando a olhar para os nossos sofrimentos, não à luz daquilo que nós não temos, mas à luz daquilo que nós já temos. Nós já temos, meus irmãos, a salvação, nós já temos Cristo, nós já somos extremamente privilegiados, e isso é motivo suficiente para nos alegrarmos e seguirmos em frente. Como bem disse Deus para o apóstolo Paulo, a minha graça te basta. Isso já é o suficiente, isso já é privilégio suficiente. Nós temos aquilo que é mais precioso, nós já temos Jesus conosco, e isso é um grande privilégio. Então nós precisamos entender a essência de como viver neste mundo de tribulações. Nós precisamos, meus irmãos, exultar na nossa salvação, nos alegrarmos por sermos crentes, porque isso vai confirmar a nossa fé. Também nós fazemos isso exibindo o amor que nós temos por Cristo, e também por causa do privilégio que nós temos de crer em Cristo. Vamos orar. Amado Deus, querido Pai, graças te damos, Senhor, pela Tua palavra que foi aqui exposta e aplicada em nossas vidas. Nos anima, Senhor, anima os nossos corações. Certamente existem pessoas que ouviram ou ouvirão essa mensagem, que estão passando por momentos difíceis, momentos duros, e que essa mensagem, ó Deus, possa servir como bálsamo, lembrando-lhes de se alegrar naquilo, ó Deus, que certamente não é divertido, mas é animador, que é se alegrar em Ti, Senhor, se alegrar em Jesus Cristo. Abençoa-nos, ó Pai, nos livra desses males, mas se o Senhor quiser nos levar para o meio deles, nos lembra da Tua palavra, desse texto que nós acabamos de ler. Em nome do Senhor Jesus Cristo que oramos. Amém.